Vamos até às 14 horas. E conosco aqui no estúdio para fazer um balanço desse início de segundo turno, com a análise dos números já das ocorrências e das situações aqui no estado do Rio Grande do Sul, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Presidente TRE, é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, já tradicional, visita no principal colégio eleitoral do estado, a PUC, em que há uma movimentação muito intensa dos eleitores. É um prazer recebê-lo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Macalossi, boa tarde, Fabiano Brasil. É uma satisfação muito grande aqui estar com a Band, tratando de questões relevantes, como é o caso da eleição que nós estamos vivendo agora no segundo turno. E isso é, por outro lado, um aspecto também que deve merecer um registro especial, porque as eleições estão transcorrendo de uma forma muito segura. Nós tivemos de 6.297 urnas que nós temos no estado hoje sendo utilizadas, somente 8 substituições de urnas, o que é um índice baixíssimo, um percentual muito baixo. E, de outro lado, tivemos até agora somente uma ocorrência policial envolvendo boca de urna, que caracteriza, inclusive, crime eleitoral. E isso decorre de um trabalho conjunto que foi realizado exaustivamente, o TRE, a Justiça Eleitoral como um todo, com todas as forças de segurança, envolvendo a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, o Ministério Público, os promotores, promotoras eleitorais, um trabalho intenso dos juízes eleitorais e dos nossos servidores como um todo. Presidente, deixa eu lhe perguntar, antes de passar a palavra para o Fabiano, o fenômeno da abstenção ocorreu em larga escala no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre nós tivemos a maior abstenção da série histórica, em Canoas, aliás, uma abstenção superior à de Porto Alegre, respectivamente 31% e 32% do total de eleitores acabaram ficando de fora. O TRE faz algum diagnóstico das razões dessa abstenção? Porque me parece, em parte, isso está vinculado a um sentimento de desânimo com a política, mas também pode estar, de alguma maneira, vinculado às enchentes que ocorreram nessas duas cidades. Pessoas que talvez tenham morado aqui durante algum tempo, se mudaram, não transferiram o título eleitoral e não compareceram à votação. Eu poderia dizer o seguinte: nós, logo que terminou o primeiro turno, nós fizemos uma avaliação dessa temática envolvendo a abstenção. Aqui em Porto Alegre, inclusive, nós tivemos uma abstenção alta, mas a abstenção daqui, nesta eleição, após tragédia, ela foi até menor que em 2020, onde nós estávamos no período de pandemia ali, tá? Foi um pouco menor. Mesmo assim, nós temos observado que algumas cidades têm aumentado a abstenção. E para nós avaliarmos o que vamos fazer com relação a isso, nós temos que levar em consideração vários aspectos. E esses vários aspectos devem ser levados em consideração, primeiro, envolvendo questões de imigração, envolvendo, por exemplo, ali em Canoas, pessoas que deixaram de votar por falta de documentação, e nós realizamos um movimento ali com o IGP, entramos em contato com o secretário de Segurança, o doutor Sandro Caron, e a doutora Margaret foi muito sensível também, deslocou uma equipe para lá para fazer documentação. Creio que não se pôde atender na totalidade as pessoas, mas muitas conseguiram carteira de identidade. Mas para a gente fazer uma avaliação mais profunda, Macalossi e Fabiano Brasil, nós vamos realizar em março do ano que vem um grande seminário, onde nós vamos ouvir sociólogos, cientistas políticos,
cientistas políticos. Então vocês pretendem fazer um diagnóstico apurado disso? Apurado disso, exatamente. Comunicadores, inclusive, que tratam da área de política, nós vamos convidá-los também, juristas e, enfim, todos aqueles que lidam de uma forma direta ou indireta com a temática envolvendo eleições. Então nós vamos fazer esse grande evento porque o voto é essencial como consolidação e evolução de uma democracia. Fabiano Brasil. Presidente, em relação à tecnologia, o senhor citou agora apenas 8 urnas trocadas. Essa velocidade e até a aparente tranquilidade do pleito nesse segundo turno se dá também, na sua opinião, porque a tecnologia está sendo muito bem utilizada? Eu, por exemplo, fui votar agora e não precisei de nenhum documento físico. Tudo com o e-título, enfim. Esse fato, ele também colabora, e o Rio Grande do Sul é um dos estados que está muito avançado na questão da biometria. Este aspecto também é um que lhe chama atenção e, por isso, um processo rápido, um processo que tem tido uma velocidade muito grande, não só na hora do voto, mas depois também na hora da apuração? Sem dúvida nenhuma. A biometria, ela é muito importante, porque, de um lado, ela dá mais segurança, mas ela evita filas também, na hora da identificação. Nós temos no Rio Grande do Sul 83% do eleitorado é biometrizado. É um dos mais avançados. 83%, mas nós precisamos avançar mais. Inclusive, eu vou analisar essa questão com todas as nossas áreas técnicas, e nós vamos tomar algumas medidas também a partir do dia 5 de novembro, onde vai haver a abertura do recadastramento eleitoral. Então, nós temos que tomar várias medidas e, dentre elas, inclusive, incentivar a biometria. O senhor avalia de que forma esse segundo turno em relação ao primeiro, presidente? No primeiro nós tivemos algumas situações, por exemplo, e essa foi uma preocupação frequente da Justiça Eleitoral, envolvendo inteligência artificial. Nós tivemos algumas situações, inclusive, que se tornaram casos nacionais, denúncias de tentativa de armação e manipulação de imagem e de voz. A minha pergunta é, isso foi constatado pela Justiça Eleitoral nesse segundo turno? Eu sei que a Justiça Eleitoral tem uma parte administrativa, porque é parte das suas funções, a parte jurídica, a parte administrativa. Na parte administrativa, fazendo esse trabalho de monitoramento da informação falsa, da desinformação. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que o senhor faz nesse segundo turno disso. Nós não tivemos esse problema aqui no Rio Grande do Sul. Só questões pontuais, 2, 3, que chegaram até o nosso conhecimento. Então, até em relação a esse aspecto envolvendo as chamadas deepfakes, elas foram inexpressivas e nós não tivemos qualquer problema maior nesse campo. Eu creio que isso se deve muito ao trabalho que a Justiça Eleitoral fez de cunho pedagógico, no sentido de mostrar que isso teria consequências muito expressivas, inclusive levando à própria perda de mandato de alguém que foi eleito. Então, eu creio que aqui os partidos políticos, os candidatos contribuíram muito para que nós não tivéssemos esse tipo de problema aqui no Rio Grande do Sul. Ao contrário do que ocorreram em outros estados da federação. Aí sim, se tem notícia que isso aí teve uma repercussão maior. Mas nós aqui não, e nós temos um comitê de monitoramento das chamadas deepfake, que é um comitê que combate a desinformação, onde ele tem se mostrado desde a sua criação muito atuante. E mais uma vez, nós temos os dados a respeito que são inexpressivos nesse campo. E um Estado como o nosso, que é um Estado politizado, as pessoas têm que se conscientizar que devem fazer as coisas de forma correta. Presidente, em relação ainda à abstenção que o Macalossi trazia mais cedo em relação à capital, no estado de forma geral também nós tivemos abstenções. Entretanto, nos municípios nos quais nós tivemos até uma certa maior gravidade na questão das enchentes, não houve tanta abstenção assim. É um envolvimento daquelas cidades e até reconhecimento, o senhor acredita, em relação àqueles que são os prefeitos dessas cidades e que trabalharam incansavelmente, principalmente vou citar, por exemplo, o Mussum,
aquela região de Mussum, de Roca Salles, ali nós tivemos um nível baixo de abstenção, as pessoas foram votar. Isso nos dá essa esperança da contrapartida, aquilo que falava o Maca em relação a algumas regiões onde se desacredita na questão da política, mas nessas cidades se dá esse voto de confiança. Como que o senhor analisa essa questão? Ali era uma das grandes preocupações nossa, o Vale do Taquari. Porque o Vale do Taquari tem algumas zonas eleitorais que são próximas. Por exemplo, Estrela, Lajeado, Arroio do Meio, né? Muito prejudicado também. Encantado, que foram duramente atingidas. Para isso, nós, logo que o problema surgiu, nós deslocamos uma equipe para lá de secretários de TI, no caso da Nel Valbeto, e da parte administrativa, o Vital Capelari, e eles fizeram uma análise lá em loco da situação. Nós fizemos videoconferência com os juízes eleitorais dessa região e não bastasse isso, nós realizamos lá em julho uma audiência pública. Levamos pela primeira vez todo o pleno do Tribunal Regional Eleitoral para lá, cerca de 15 prefeitos lá compareceram, presidentes de partidos, presidentes de Câmara de Vereadores, a sociedade como um todo, onde eu creio que com isso nós pudemos, primeiro, passar uma mensagem de tranquilidade e, de outro lado, de solidariedade, que nós estávamos presentes para superar eventuais adversidades advindas daquela enchente. E por isso foi baixíssimo até, né? Outra preocupação que nós tínhamos era com o Eldorado do Sul. Eldorado, né, ali, que é termo de Guaíba, da zona eleitoral de Guaíba, alguns falavam em 40%, até nós tivemos 25%, menor que Porto Alegre. De Porto Alegre. Deixa eu aproveitar, tem uma mensagem aqui do ouvinte, Fábio, nosso ouvinte de Torres, ele faz uma ponderação crítica em relação ao voto obrigatório, considerando esse nível de abstenção crescente no país. Outrora, em eleições anteriores, nós tínhamos 18%, 19% de abstenção. Agora ela já está na casa de 25%, 26%, em alguns casos mais de 30%. O senhor acha que o voto obrigatório sustenta, considerando essa incapacidade que a classe política tem de convencer uma parte do eleitorado de comparecer para votar? Olha, Macalossi, esse tema... Obrigado pelo questionamento aqui do nosso ouvinte. Esse tema aí é muito polêmico e é antigo, não é de agora. Onde se discutiu muito se o voto deveria ser obrigatório ou facultativo. É outra questão que talvez se consiga extrair desse evento que nós vamos fazer, né, em março, pela Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, para avaliar se a questão do voto obrigatório ou do voto facultativo leva em consideração, pelo menos em algum ponto, esse índice de abstenção. Isso nós vamos fazer essa análise em março do ano que vem. Porque eu considero que o voto em branco e mesmo o voto nulo, eles não são votos semelhantes, ou eles não são posicionamentos semelhantes daquele de quem não comparece à votação. Porque o voto em branco e o voto nulo, minha percepção como eleitor, é daquele que não se convenceu, mas ainda assim aparece para votar, ele comparece à urna, ele quer mostrar que ele não concorda. E ele pode, eventualmente, para outro cargo, votar. Ele pode votar para vereador, pode anular para prefeito, ou pode fazer o processo inverso, que é diferente de quem não vem votar. E daí é um exame mais cuidadoso que tem que ser feito. Nos países desenvolvidos, curiosamente, a abstenção é muito alta, né? Veja agora nos Estados Unidos, né, presidente? O voto em branco, ele pode ser uma demonstração de que ele não consegue chegar a um convencimento em relação aos candidatos que estão pleiteando um determinado cargo. Ele não concorda com nenhum, então ele não tem opção outra, ele vota em branco. De certa forma, joga a responsabilidade para os outros decidirem por ele. De outro lado, o voto nulo pode decorrer até de algum erro, né? Ou pode ser uma forma de protesto. Isso. Né? Então, isso aí precisa ser muito bem avaliado. Quando se construiu a ideia do voto obrigatório no Brasil, é importante ressaltar também esse aspecto, né, presidente? O voto obrigatório ele foi uma construção em cima da necessidade de cultivar a democracia.
No Brasil, a nossa democracia, até a redemocratização de 88, sempre foi muito frágil, intercortada por intervenções militares, golpes. Não se criou uma cultura democrática. Essa cultura democrática começa no movimento das diretas já. Mas me parece que nós já temos alguma estabilidade para começar a discutir a flexibilização. Dado aqui, né, até o movimento antipolítico que se criou no país. Eu só gostaria de salientar que o voto é muito importante, claro, em termos de consolidação e aperfeiçoamento de uma democracia. Vamos imaginar aqui uma abstenção, sob o ponto de vista hipotético, mas vamos considerar isto, de 90%. E alguém que só 10% comparece. Quanto menor for a abstenção, mais legitimidade vai ter o eleito. Claro, né? Obviamente. Então, e o gestor, por exemplo, a eleição municipal, ele vai tratar de várias questões relevantes, saúde, educação, né? O plano diretor, né? Então, isso é muito importante. Então, a pessoa não pode abrir mão de exercer um direito fundamental, claro, de traçar os rumos do seu futuro. Claro. Nós temos que incentivar a presença dos eleitores nas urnas. Sem dúvida, mano. Fabiano. E até, certamente, o que a gente ouviu por parte dos candidatos, justamente isso. Vote contra ou a favor de mim ou não, mas votem, isso é o mais importante. Presidente, em questões de apuração, há uma tendência, até por ser apenas um voto, e nesse momento de segundo turno os votos são assim, nessas 5 cidades aqui do nosso estado. O senhor imagina a totalização dos votos, a apuração se encerrando por volta de que horário, né, desta vez? Nós projetamos aí, sempre eu trabalho com um teto. O teto é 20 horas. Eu creio que até às 20 horas nós tenhamos, em relação às 5 cidades, né, já o resultado final, a apuração final. Pode ocorrer, inclusive, antes, né, mas nós trabalhamos até às 20 horas, por volta das 20 horas, enfim. Perfeito. Presidente Voltaire Lima Moraes, muito obrigado pela visita aqui ao Grupo Bandeirantes no primeiro e no segundo turno. Dia intenso, ainda tem as atualizações ao longo da tarde. Nós temos a equipe lá no TRE. Sempre muito importante essa análise do senhor aqui. Parabéns pelo trabalho. Que eu conheço a equipe do TRE na parte técnica, né, tem credibilidade, qualidade e sempre justifica e se consolida a cada eleição como um instrumento necessário da nossa democracia. Então, leve aqui meu abraço de alta a todos. credibilidade, não é, Calácio? Eu gostaria, inclusive, de trazer o reconhecimento da Justiça Eleitoral à Rede Band, porque nos ajudou muito, né, em divulgar informações importantes, né, orientando o eleitorado e exercendo um papel pedagógico que merece o nosso registro especial. Então fica aqui o nosso agradecimento. Tenham todos um bom restante de dia e até a próxima oportunidade. Nós agradecemos, presidente. Muito Presidente obrigado. do TRE, Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, na cobertura do segundo turno das eleições, neste dia 27 de outubro, que é também aniversário de 90 anos da presença da Bandeirantes aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aniversário de 90 anos do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul. O aniversário nacional da Bandeirantes é em 2026. Mas é importante a gente ressaltar a data. Que quis o destino casasse com um dos nossos grandes